Gente, bora falar de um assunto importante? A comunicação tem muitos desafios, mas a gente pode superar vários deles por meio da educação. E é por isso que hoje o Papo com Elias conta com uma apoiadora que investe firme no aprendizado que faz toda a diferença. É a UNA. São mais de 60 anos transformando vidas. E ela conta com mais de 400 laboratórios modernos, além de uma infraestrutura de ponta preparada para influenciar carreiras. Com o vestibular simplificado ou com a sua nota do Enem, você dá o primeiro passo para o seu futuro e estuda em uma das melhores instituições de ensino do Brasil, que tem metodologia que alia teoria, prática e parcerias com empresas reais, que te preparam para o mercado de trabalho. É a escolha ideal para quem sonha alto. Investir na sua educação é fazer parte da UNA. Não perde tempo não. Acesse una.br e saiba muito mais. Muito bem. Estamos começando mais um Papo com Elias. E qual que é a ideia do nosso programa, do nosso papo? É o seguinte, gente, todo mundo tem uma boa história para contar. Basta a gente saber como contá-la. E esse é o nosso desafio. Pessoas interessantes que vão abrindo os nossos horizontes. Por falar em abrir o horizonte, eu gostaria sempre de, no começo, lembrar o seguinte. Você que está ligado aí, acompanhando sempre o Papo com Elias, você conhece a expressão moda circular? A moda precisa circular. A roupa precisa circular. Essa é uma economia que, inclusive, polui muito o meio ambiente. E é por isso que eu me visto com roupas do brechó. É isso aí. Estou junto com a turma do brechó, que é o brechó Peça Rara ali no Anchieta. Um beijo para o Maurício e toda a sua equipe. Muito obrigado. E você, abra sua mente também. Crianças podem usar brechó, mulheres, nós homens também, sem preconceito, tá bom? Vamos circular a moda e circular as ideias. E por falar em circular as ideias, eu tenho aqui hoje um convidado muito especial. Conheço ele já há algum tempo, desde a época do Caleidoscópio, lá no início do século, quando ele e outros parceiros procuravam a gente como um espaço para falar para a juventude de um evento muito bonito naquela época e que continua até hoje. O duelo de MCs ali, debaixo do viaduto de Santa Teresa, que no começo o pau quebrava. Ninguém queria, a polícia não queria, a vizinhança não queria, a prefeitura não queria, mas eles foram com muita persistência, muita luta e conquistaram o espaço. Hoje o duelo é até nacional, a gente vai falar disso também. E eu tenho o prazer de receber ele que é MC, ele que é pesquisador da área do hip hop, ele que é um cara das culturas urbanas, que é o meu querido Monge. Seja bem-vindo, Monge. Salve, meu irmão. Obrigado pelo convite. Obrigado, viu? É nóis. Ô, Monge, eu nunca te fiz essa pergunta, mas certo. Hoje eu vou fazer. Por que o nome Monge? De onde é que vem essa história? Então, vamos lá. Vamos dar um passo atrás. Quando eu Fica começo no hip hop, eu começo no grafite, na real. Eu não começo como MC. A gente estava conversando antes aqui, eu sempre fui muito tímido. Então, meu primeiro passo dentro da cultura hip hop não foi a partir da palavra, não foi a partir do elemento MCing, foi a partir do elemento grafite. Eu comecei pintando muro, fazendo grafite, com o apelido de Doug, D-O-W-G. Mas o Doug era do desenho Doug Funny. Perfeito. Que o Lau, na época, Lau, agora demorou, mudou de apelido também. Sim. Ele olhou pra mim e falou, você parece o Doug. E ficou. É o famoso apelido, que se você nega, é pior. Eu falei, beleza, Doug é nóis, beleza. Doug de Doug Funny. Só que, com o passar dos anos, e aí sim, eu já fazendo rap, começou a não fazer muito sentido com o que eu transmitia. Porque era um apelido, de um desenho animado. Sim. Muitas pessoas olhavam pra mim, ô Douglas. Douglas? Meu nome é Thiago. Então por que Doug? Aí eu tinha que explicar o porquê. Aí eu falei, eu vou mudar o meu apelido. E foi uma época, 2005, 2006, 2007, que eu estava estudando muito budismo, praticando o budismo. E todo mundo sempre falou, mano, você é muito calmo, você parece um monge. Você é zen. Aí eu falei, monge. E aí eu assumi o apelido monge. E funcionou pra caceta, assim, funcionou muito. Velho. E aí ficou. E aí é muito doido, porque eu também tenho uma forma muito interessante de dividir quem tá há muito tempo na minha vida e quem tá há menos tempo. Porque gritou Doug, eu falo, é velho. É velho. Esse é da velha guarda. Esse é velha guarda na minha vida. E tá suave. Você é budista, Monge? Então, hoje eu não pratico tanto quanto eu praticava. No sentido do estudo, da prática, não é tão parte da minha vida, mas eu levo os preceitos. É algo que, de fato, é uma filosofia, é um caminho espiritual que influenciou muito a minha visão de mundo. Isso é um fato. Apresentou o budismo? Como é que foi? Cara, foi um processo muito de pesquisa minha. Por quê? Minha família é católica, historicamente católica. Eu fui até a Crisma. Na Crisma, vendo um ambiente interno da paróquia onde eu fiz a Crisma, e vendo as tretas internas, eu falei, isso não é
nada cristão o que está acontecendo aqui dentro. Há uma incoerência aqui. Há uma né? incoerência. E aí eu dei um passo atrás e falou, quer saber? Falei, né? Eu vou pesquisar. Aí eu fui estudar as religiões de matriz africana e outras e caí no budismo. Quando eu caí no budismo e comecei a ler, eu falei, é isso. Isso é o que mais faz sentido para mim de tudo, assim, que eu já li, que eu já pesquisei, que eu já tentei me encaminhar. E aí eu emburaquei de ler pra caramba, começar a praticar meditação, muito, assim. Você faz meditação ainda? Ainda faço. Que Não com a barato, constância cara. que eu fazia, mas faço. Ainda é um instrumento que eu tenho. Independente mesmo, da assim. moda, né? Porque hoje também na Independente moda. da moda, exatamente. Porque no final das contas, a meditação não necessariamente tem a ver, inclusive, com a espiritualidade. Não necessariamente. Tem a ver com você acessar você mesmo. Você entender os seus fluxos de pensamento, de comportamento, de reação. Isso é difícil, né? É muito difícil. A gente não quer encarar a gente. Exato. E a gente não quer parar para nos encarar, né? A gente é levado cada vez mais a menos disso. Isso. Pelo fluxo mesmo de informação, de demanda, de tudo na vida. E a meditação é uma ferramenta mesmo, muito útil de autoconhecimento. Ponto. Tem uma técnica, não Tem é uma magia. técnica, não tem né? nada de mágico, não tem nada. É técnica, é prática. Eu cheguei a fazer retiro, muito, assim, sensacional, assustador, mas sensacional. Assustador justamente nesse lugar do acesso muito profundo a nós mesmos. Você passar 8 horas do dia em estado meditativo é muito assustador. Eu não cheguei ao final, por isso. É assustador. Eu sou de uma geração que ainda não é tão acelerada no sentido do fluxo de informação. Mas eu peguei isso, né? Eu fui pegando isso. E na hora que você zera esse fluxo de informação e começa a focar em pontos muito específicos, respiração principalmente, é assustador. Esse nada, vamos dizer assim, assusta a gente. Porque a gente precisa o tempo inteiro desse fluxo constante de inserções, né? mesmo. É quase um vício, exatamente. Né? Fugir da gente mesmo. E aí eu não consegui terminar. Eu cheguei na beiradinha e me gerou ansiedade. Isso que é doideira, Entendi, né? claro. E aí eu saí. Mas eu falo, todo mundo, o que você acha? Faz. Porque a hora que você fala assim, eu tenho que dar uma... Eu já fiz algumas vezes. Isso. E dá muito resultado. Me arrependo de não fazer com frequência, porque a gente precisaria de fazer isso. Sim, precisaria muito. Na real, eu estou, inclusive, nesse momento, estudando formas de diminuir o meu fluxo de informação no dia a dia. Mesmo assim, eu estou começando a dar uma pesquisada a mais de como que eu consigo dar uma enxugada nesse fluxo de informação para estar mais comigo mesmo, para estar mais com a minha família, para estar mais presente mesmo, assim. Porque a gente é tomado, literalmente, tomadas pelas demandas externas e não pelas demandas internas, pelas demandas mais simples do dia a dia mesmo, né? Então, o budismo ele me encantou muito nisso, né? Nesse autoconhecimento, em nos preceitos básicos do budismo também me encantou muito no respeito. Porque não é uma questão de Deus te falar, é você entender que você, enquanto parte de um ecossistema chamado universo, você tem que respeitar para ser respeitado. É um fluxo, é uma troca constante de respeito, de olhar para o outro, literalmente nesse olhar afetivo, nesse olhar de respeito às características do outro, da outra. Independente se é um ser humano, se é um animal, se é a natureza como um todo. Porque é isso, se trata disso. Nós somos parte desse fluxo. E se a gente ignora isso, a gente chega no estágio que a gente está hoje, né? Enquanto humanidade. Tantas guerras, tantas divergências, tantas separações, tantas divisões de lado, tudo muito no preto e no branco, e não se trata disso, a vida não é isso, né? Na verdade, as conexões são muito mais a base do que essas separações. As conexões são a base, na verdade. E o ser humano ele fez um processo e um caminho de se desconectar entre si e do todo. O capitalismo leva vantagem nessa desconexão? Ele usa disso o tempo inteiro, porque isso é muito eficiente quando você joga no individual, quando você atomiza, você gera em cada uma essa sensação de poder mesmo. Quando você dissipa esse poder na coletividade,
é um exercício que você precisa fazer para não se ver como centro das coisas. E é gostoso você... É muito bom, velho. É muito bom você se sentir o foda, o pá, né? poderoso, poderosa, ou que conquistou, ou que se ergueu sobre os demais, a referência, o que venceu, esse discurso da vitória é muito constante dentro do capitalismo, né? Então, não, você tem que vencer. Vencer o quê? Para quem? Por quem? Como, né? Como? Passando por cima de todo mundo, uma violência, né? Exato. Uma violência que ela é espiritual, inclusive, porque ela elimina essa conexão nossa, mais básica, com tudo, com todos, com todas, porque você tem que vencer, porque você tem que ser melhor. E nesse sentido, é a hora que minha chave também vira de tipo assim, velho, eu não acredito nessa forma de produção nossa não, tá ligado? Ou a gente supera essa merda, ou o que a gente está vendo tende a se agravar, a se aprofundar, e vai dar mais merda. Sim, isso é muito... Ó, outro dia nós recebemos aqui o Baza, que é um cara muito especialista em café. Legal. Café. E ele falou, olha, e sobre a alta do café, ele falou, olha, não tem jeito. A alta do café é devido a questões ambientais. Então não adianta, todos os lugares produtores de café que estão no sul do mundo estão passando por mudanças climáticas muito fortes. Sim. E ele ainda falou assim, ó, além do café é o cacau. Então não adianta, se a gente continuar com esse mesmo sistema de exploração, nós vamos continuar pagando caro o café e o cacau, independente de quem é presidente da República, quem está no Congresso, por aí vai. Inclusive você que está nos acompanhando aí, ó, o Baza, vai lá no YouTube, confere, esse papo é muito bom. Da hora. O Monge, eu fiquei pensando aqui durante a sua fala, então, meritocracia, você não acredita, né? Não. É muito louco, assim, porque eu acredito no mérito. No mérito em si, obviamente, temos mérito no que nós nos propomos a fazer, realizamos e temos conquistas a partir disso. No nível individual, sim. Né? Quando eu, por exemplo, decido voltar a produzir conteúdo para o YouTube, começo a gravar, organizo meu equipamento ali, faço bonitinho, bem feito, a coisa escala, dá certo, mérito meu, legal. Mas, quando a gente pensa socialmente esse discurso da meritocracia, ele é inviável. Quando eu olho para os nossos irmãos e irmãs dentro do hip hop, que tem a pele mais escura que eu vejo a diferença no meu acesso em relação a essas pessoas. A forma como a sociedade me aborda e aborda essas pessoas. O quanto que essas pessoas têm mais possibilidades ou não em relação a mim, por essa questão. Quantas vezes eu estava de rolê com a rapaziada, com a moçada, a polícia aborda essas pessoas. Ou a abordagem é mais truculenta com essas pessoas em relação a mim, por exemplo. Porque eu sou lido como um homem branco. Por mais que minha mãe seja uma mulher negra. E isso, na cabeça da pessoa, faz diferença. Se as pessoas não conseguem enxergar isso, aí falta empatia. Aí a gente volta lá atrás. No budismo. Sacou? Saquei. Falta essa empatia, né? falta esse entendimento. Tem pessoas que lidam bem com isso? Sim. Individualmente? Sim. Estruturalmente, as estatísticas nos mostram que pessoas que nascem no Brasil, dentro de comunidades, vilas e favelas, têm muito mais dificuldade para ascender socialmente, economicamente. É fato, né, cara? São números. Um fato. Não é... Vamos lá, num português bem rasgado, eu não estou tirando da bunda essas informações. Exato. Qualquer estudo vai apontar isso. Né? Um último estudo que eu usei até para fazer vídeo, assim, para uma pessoa que nasce na pobreza no Brasil, uma família sair da pobreza e ascender à riqueza, são 9 gerações, se eu não me engano. Isso mesmo. São números, são estudos que provam que para sair da pobreza e ascender à riqueza, e vamos falar assim, riqueza no sentido da média, não é ser bilionário, não, é riqueza, é viver, tipo assim, melhor que a média dos brasileiros. Não é mandar no jogo, é diferente. São 9 gerações. Como que a gente vai falar em mérito nesse cenário? Não tem como falar em mérito. Individualmente falando, eu acho, para alguns dos nossos e das nossas, útil esse discurso. Porque tem pessoas e pessoas e a forma de motivar as pessoas é diferente. Então tem alguns irmãos e irmãs que o discurso do vai, corre atrás do seu sonho funciona. Funciona, isso, verdade.
E funciona mesmo. Tanto que dentro do hip hop a gente vê vários irmãos e irmãs que se utilizam desse discurso da busca do sonho até para poder dar um alívio para a própria família vencer. Vencer dentro dessa lógica do que é vencer no sistema capitalista. Beleza? É eficiente? Sim. Eu fiz curso de coach. Eu sei como que esse discurso e essas ferramentas são úteis para o indivíduo. Mas isso não pode eliminar o entendimento e o que tudo ao nosso redor da realidade nos aponta que isso não funciona para todo mundo. Isso não muda a ordem do jogo. Não muda a divisão de classes que a gente tem no nosso país. Beleza. Pô, o Djonga venceu. O Djonga venceu. Ele é um exemplo. Todo mundo que estava ao redor dele venceu? Não. E tinha muita gente, né? E tinha muita gente. Tem ainda muita gente ao redor. É muito cruel isso. É muito cruel. E eu não estou desmerecendo. Tem um sonho, né? Exato. E isso é muito bem vendido para nós. Né? E funciona porque a gente parte de um lugar da escassez. Então, se você parte da escassez, obviamente, você quer usufruir de tudo. E com razão, e temos mais a que querer e lutar para isso. Tanto que eu falo muito nos meus conteúdos, quando eu faço essa crítica a essa expressão a favela venceu, e eu faço essa crítica constantemente, eu não elimino as vitórias individuais. Porque é bonito demais. Eu choro. Eu sou o cara que chora quando eu vejo uma das nossas vencendo dentro dessa lógica. Porque eu sei o quanto de pirrê, eu ainda passo esse pirrê. Tá ligado? Eu ainda tenho minhas contas vencidas em muitos momentos. Pô, é foda pra caralho. Porque é bom, é merecido, porque eu vejo o corre dos nossos e das nossas. Mas essas vitórias individuais não fazem com que a situação como um todo, a estrutura tenha mudado. Muito bom. Mas, pro outro lado, é essencial essa crença de que a vitória individual aponta uma revolução estrutural. Porque aí você alivia. E você cria uma expectativa constante. De, pô, eu posso conseguir. Se o Djonga conseguiu, se fulana conseguiu, se fulano conseguiu, eu também posso. Sim, você pode. Só que, estatisticamente falando, a chance é muito pouca. Mas essa ilusão faz a panela de pressão diminuir a pressão, né? E aí o sistema continua rodando. Porque aí você não faz a luta. Aí você não vai pra rua. Por quê? Porque aí você trabalha individualmente para a vitória. Até porque essa lógica, né, você quer ir mais rápido, você vai sozinho. Você quer ir mais longe, você vai em coletivo. Eu não quero ir longe, eu quero ir rápido. Foi isso que aconteceu com o duelo de MCs? O coletivo fez ir longe. A coletividade fez ir longe. É difícil de achar um líder de vocês, né? Não tem. Vamos contar essa história. Vamos contar essa história. Vamos lá. O duelo de MCs ele começa em 2007, a partir de um momento dentro das batalhas de MCs no Brasil, que foi a Liga dos MCs Nacional, realizada pela Brutal Crew, Auri, DJ Babão, a turma ali do Rio de Janeiro, que fazia a Batalha do Real na Lapa, que virou um clássico dos clássicos no Brasil. Em 2007, eles fazem a primeira Liga dos MCs Nacional. Eles já vinham fazendo uma Liga dos MCs Rio-São Paulo, e aí em 2007 eles fazem com, acho que 5 estados, se eu não me engano, eu não vou lembrar, não vou nem me arriscar. Mas a gente estava no meio? Belo Horizonte, Minas Gerais estava. Veio gente de Juiz de Fora, que eu lembro, participar da seletiva, não sei se de Uberlândia ou Uberaba. Fizemos uma seletiva Minas Gerais, enfim. Quando eu falo Minas Gerais, aonde tinha batalha em Minas Gerais, Perfeito. que ainda era um movimento que estava em crescimento a partir da Batalha do Real e da... Esqueci, lá em São Paulo tinha uma. Vou lembrar durante o processo. Rio e São Paulo. Rio e São Paulo tinham, e aqui a gente estava começando. Isso. A gente tinha começado no meio do ano, em agosto. 24 de agosto, se eu não me engano. No final do ano rolou... não tinha começado, perdão. Antes de começar o duelo, teve essa seletiva. Eu participei, Vux participou, Nil, Demorou, PDR, Simpson. O Simpson ganha a seletiva aqui, vai para a Liga dos MCs Nacional e ganha a Liga dos MCs Nacional. O Simpson é da Noroeste, lá da minha área. Vai e ganha. Então todo mundo já toma um choque. Mas antes disso, Léo e Vux, Osléo era do Casa B, Vux era do Rima Sambada. Eles, depois dessa participação nossa na Liga dos MCs, trombam e falam assim, foi foda, né, velho? A gente não tem batalha de MCs aqui. Vamos fazer?
e dão um start no duelo de MCs 1, 2 semanas depois dessa nossa participação na Liga. E a gente vai para a Praça da Estação fazer o primeiro duelo de MCs. 10 cabeças, 15 cabeças, assim, sem som, sem nada. Não tinha nem praia da estação, não Não tinha nada disso. tinha É nada antes da praia da disso. estação. É antes de tudo isso. E talvez tenha sido um dos motores, inclusive. Pois é, claro, o Baixo Né? Centro, né? Exatamente. Ninguém queria ali. Ninguém queria nem ocupava. A Praça da Alguns Estação. grupos de breaking ocupavam ali o viaduto para treinar. Tá. Isso acontecia. E aconteciam alguns encontros da rapaziada do movimento punk, debaixo do viaduto nessa época. Isso acontecia. Mas não tinha essa ocupação mais potente e que a cidade olhasse para o espaço e falava, aquele é um espaço ocupável, dá para eu ir, dá para eu colar. Era muito nichado mesmo. E a gente começa na Praça da Estação. No primeiro dia, na hora que a gente reúne essas 15 cabeças, já chega o guarda municipal e olha para nós e fala assim, beleza, cadê o alvará? A gente fala, oi, alvo o quê? A gente fazia a mínima ideia do que era isso. Eram 15 pessoas reunidas sem som. Vocês têm que ter alvará para fazer o evento de vocês. A gente, evento? Não, beleza. A gente vai para frente do Miguelim Cultural, que ainda era o Miguelim Cultural, onde hoje é o CRJ. Isso, né? Centro de Referência de Juventude. Exatamente. Né? O Centro de Referência da Juventude. Antes era o Miguelim Cultural, que recebia a molecada em situação de rua. Isso. Ali da região central. Pra, beleza. enfim, né? Fazer Colava uma ali, tava bem, né? assistência social da molecadinha ali. A gente vai para ali e começa a realizar ali até o final de 2007. Quando a época das chuvas aperta, a gente vai para o viaduto. Porque a gente já estava, né? Tipo assim, o Coste, por exemplo, já estava levando toca-disco. Coste, que é DJ. Né? Embaixo do viaduto ali, né? Não. Foi um puta chute. Tá ligado? Porque é isso. O Coste começa a levar os toca-discos, a gente montava o toca-disco em cima da carroceria de uma Kombi da rapaziada que fazia frete ali. O Coste tocava, o Coste hoje ele toca com o FBC, já desde sempre, na verdade, ele é DJ do FBC. E a gente fazia ali, começou a chover, equipamento de som já rolando, o Nuke emprestava o som pra gente, enfim. No dia que chove, alguém, não sei se o PDR, um dos meninos fala assim, eu acho que tem um viaduto ali, dá pra gente ir. Partiu o viaduto. E eu lembro, no final de 2007 para 2008, a gente fazia uma enquete no Orkut, onde vocês preferem. Comunidade do Orkut. E aí vai pro viaduto de vez e fica lá até hoje. Né? Sexta, toda sexta. Voltou para sexta. Isso. Passou um período no domingo, à tarde, porque 2014 a coisa começou a ficar muito tensa na sexta-noite. Muito tráfico, de verdade, assim. A Polícia Militar fazendo um serviço muito distante, mais de repressão do que de prevenção. Inclusive, essa foi uma treta nossa histórica dentro da cidade, assim. Parece que havia uma torcida ali para dar errado mesmo, né? Mais do que isso, houveram reuniões, tem uma reunião icônica que foi só eu, assim, os meninos não podiam ir, nem PDR, nem Léo puderam ir, foi só eu, um representante da prefeitura, um representante da Polícia Militar, no batalhão ali, naquele batalhão no centro, bem no Bololô, no centro ali, não sei se é Carijós. Sentamos, o policial olhou para mim e falou, o duelo tem que acabar, vocês não continuam. Eu falei, como assim? Não, vocês não continuam, muito tráfico. Eu falei, não, a gente sabe. Tanto que a gente toda semana traz para vocês aqui, né, a documentação solicitando o policiamento preventivo. Mas vocês não estão resolvendo. Eu falei, a gente não tem como resolver. A gente é produtor de eventos, produtor cultural, né? Eu falei, não, a gente tem alvará. Nós temos alvará durante mais 5 meses. Se vocês conseguirem caçar o alvará, a gente para. Enquanto isso, a gente continua fazendo. Levantei, fui embora e continuamos. Mas era isso. É muita hipocrisia, né? Porque todo evento, seja do sertanejo ao rock, tem drogas. Nossa. Né? Alguns, inclusive, de sobra. Continua, né? O alvará continua. Né? Que não tem nada a ver com quem está produzindo o evento. Não. Mas ali queria-se essa confusão, né? Aí vem o que eu falo, que não é necessariamente o fato de ser arte, de ser cultura. É quem produz essa arte, quem produz essa cultura. Quem são as pessoas, quem é o grupo populacional que está debaixo do viaduto Santa Teresa ocupando aquele espaço. São pessoas pretas faveladas. São pessoas periféricas, na sua maioria pessoas pretas, ocupando um espaço. Isso não é aceitável, socialmente falando, dentro dessa lógica do como que se pensa o espaço público de forma privada a partir de interesses. A nossa cidade não vai ser bem vista se isso aqui estiver acontecendo. Ainda mais em frente à Serraria Souza Pinto.
que é ocupada historicamente por um público mais classe média, média alta. E isso foi um outro embate que a gente teve várias vezes, né, da serraria reclamando do nosso público. Sendo que roubo não acontecia acontecia um incômodo visual, um incômodo de choque de culturas, de ter que ver uma rapaziada que essa turma não vê normalmente na vida, não tem contato na vida. Pô, mas aí, né, eu chego ali, tá essa turma ali. Voltamos à origem de Belo Horizonte, criada para tirar os negros, né? Que em Ouro Preto tinham muitos negros, precisávamos de higienizar. A Avenida do Contorno era a Avenida da Higiene. Sim. Então, quem não é higienizado fica para fora da Contorno. É isso. E o duelo foi esse processo o tempo inteiro do Estado tentando arrumar uma forma de nos tirar dali. Em algum momento, o Estado provavelmente viu que não dava para tirar, tentou-se higienizar o duelo de NFC. Vocês receberam essas propostas assim? Cara, o que aconteceu algumas vezes foi uma tentativa da prefeitura de criar dispositivos no viaduto Santa Teresa, no sentido de projetos ou, enfim, uma forma de organizar o viaduto que ia para este caminho. E que a gente bateu de frente. Até pela forma como foi feito. É tênue, né? Por exemplo, não vou lembrar o ano, mas houve uma articulação para que alguma associação, ONG, alguma organização fosse a gestora do espaço. Vamos lá, somos completamente contra isso? Não é esse o ponto. Tá. O ponto é como isso foi feito. Foi lançado um edital para gestão de baixinhas de viaduto, que foi muito pouco divulgado. Uma organização ganhou essa licitação para gerir o viaduto Santa Teresa, sem diálogo nenhum com nós ou qualquer grupo que fizesse parte ali. Tem muito mais coisa que acontece ali. Não dialogaram com ninguém que organizava nada ali no viaduto Santa Teresa, só chegou a notícia. Aí a família de rua já olhou e falou, não, pera, calma, não. É o típico da política de higienização. E aí foi feito todo um processo de várias reuniões debaixo do viaduto que foram muito tensas, com muito embate entre nós e prefeitura, órgãos, né, tipo, da prefeitura, enfim. Porque, principalmente, ficou nítido que os órgãos que estavam envolvidos nisso, as pessoas que estavam na gerência, nunca tinham nem ido lá para saber o que acontecia. Mas eles queriam falar, vai acontecer isso, assim, assado, assado, assado. E a gente falou, isso nem cabe aqui, gente. Não faz o menor sentido, vocês não sabem o que acontece, como acontece isso aqui. Enfim, teve todo esse problema, teve em 2014 também o fechamento do viaduto para reforma, também foi muito problemático, deu muito problema, a gente ocupou o viaduto, ficamos ocupando lá um tempo. E tudo foi esse processo. Errado, né? Tudo para dar errado, mas estamos lá. Né? Pois é, isso é interessante, né, Monge? Apesar de tudo isso, ou mesmo com tudo isso, o movimento cresceu, né? Sim. Aí vem. Estávamos no lugar certo, na hora certa, com o grupo de pessoas certo para fazer aquilo acontecer. Porque a gente, no mínimo, é cabeça dura. No mínimo, assim, sacou? Porque se fossem outras pessoas, talvez tivessem desistido lá atrás, diante de todas as dificuldades. E hora nenhuma pensando em dinheiro. Isso é a maior maluquice nossa, inclusive, assim. Porque a gente entendeu a potência daquilo ali, não em relação aos nossos ganhos financeiros, mas em relação à cidade. E eu, de fato, acredito que o duelo de MCs, ele foi uma faísca que deu uma incendiada na região ali. Total. E gerou uma movimentação na cidade que estava bem morta, na real, assim, de ocupação de espaço público. Isso. Das pessoas olharem para a rua e falar, não dá para viver ali. Inclusive, teve aquele decreto do prefeito Márcio Lacerda de, não vamos mais ocupar, né, a Praça da Estação, só eventos religiosos e tal. E vocês já estavam lá nessa época. Com alvará altíssimo, a gente já estava lá. A gente já estava fazendo lá. Aquilo ali deve ter sido, vocês sentiram como um recado para vocês? Não, assim? total, né? Total. Foi muito direto a nós e a todos, né, Praia da Estação. Mas aí surge depois a praia. Na sequência vem tudo acho que isso. De dezembro, em janeiro. Exato. E vocês já estavam lá. A gente já estava lá. A gente já estava fazendo. Porque é Cara, isso, assim. Entendi agora quando você fala, a hora certa, o momento certo. A gente pegou um contexto. Vamos voltar na meritocracia que a gente estava conversando? Vamos.
Não é mérito nosso, é contexto. A gente estava ali, o nosso mérito foi a persistência, isso aí sim. Tá. A resistência, a persistência Legal. é mérito nosso. Mas se não fosse esse contexto, talvez não virasse o que virou. Porque tinha o sabe? Spank ali também, né? Tem o Spank tem ainda mas hoje. na época ele já estava lá também. Estava chegando ali, né? depois chegou o Baixo Bordelo. Centro, Bordelo, nossa. E ali virou esse espaço, né? Virou esse espaço ocupável, no Mas sentido das pessoas verem como posso estar ali para curtir a minha cidade. Mas, ô Monge, eu preciso dizer uma coisa assim. Na época eu fazia o Caleidoscópio no Certo. Belo Horizonte. E vocês iam muito lá. Sim. Iam muito lá. Eu achava isso muito interessante, sim. Primeiro porque a gente fazia um programa ao vivo, precisava de plateia, precisava de gente, vocês mobilizavam as pessoas para irem lá. Agora, ao estar lá com a gente, eu notava uma coisa interessante. Vocês estavam abertos ao diálogo e vocês se preparavam com argumentos. Isso assustava alguns dos convidados do Caleidoscópio. Falaram, não, mas esse não é aquela... Será que esse pessoal é aquele que ocupa debaixo do viaduto onde tem violência, tráfico de drogas, tiro? Não tinha nada, né? Mas ficava... vocês são um pouco... Vocês são diferentes nesse sentido. Vocês se preparavam, vocês estudavam, vocês sabiam das leis. Então, isso foi um processo para nós. Quando eu falo que na hora que falou alvará, a gente ficou perdidinho, é porque realmente a gente não tinha a mínima noção do que era isso. Mas ao assumir que nós estaríamos ali naquele espaço, daí para frente, nós fomos entender. E aí vem um negócio que é hip hop. Quando a gente fala em hip hop, a gente está falando de um movimento cultural com elementos artísticos que são as expressões desse movimento cultural, MCing, DJing, grafite, breaking. E conhecimento como quinto elemento do hip hop. Boa, já vamos entrar aí que você fala que são 9 elementos. Sim, não é? sim. Nunca eu tinha ouvido falar disso. Não. Então vai lá, continua. Tá. Explica isso aí, depois a gente volta no viaduto e no diálogo. Não, mas deixa eu parar Não, aqui, tudo a bem. gente vai nesse diálogo, depois a gente vai para essa questão dos elementos do hip hop. Tá bom. Quando a gente fala em conhecimento, é porque Bambata, Zulu Nation entendem o quanto que isso é uma arma para nós, nesse sentido. Para a gente poder continuar ocupando ali, a gente teve que buscar esse conhecimento do que é ocupar espaço público, de como é dialogar com todas as instituições que a gente precisa dialogar para poder ocupar um espaço público. E aí a gente foi criando argumento. Aí a gente foi criando firmeza mesmo para poder argumentar essa nossa ocupação e a importância dessa nossa ocupação. Para quem é importante essa ocupação? A gente criou isso a partir da necessidade. A gente não sabia isso de nada prévio, porque a gente foi para ali só para viver a nossa cultura, só para viver a nossa arte, simplesmente para isso. Mas como o hip hop ele tem esse empurrãozinho, né, dentro dos seus conceitos, dos seus preceitos, a gente só usou isso a nosso favor, tá ligado? E, sim, aí vem uma questão. As pessoas que se articularam ali enquanto família de rua são pessoas que são muito hip hop. Nesse sentido de entender a potência dessa cultura na prática. Na potência de transformação social, cultural e econômica também. Então... Vocês se transformaram. Exato, né? Porque transformou a gente. Vocês foram bem autênticos assim com o hip hop, né? Exato. O hip hop proporcionou isso pra vocês. Pra caralho. Eu sou quem sou por causa do hip hop. Não tem como, tá ligado? E essas pessoas que estavam ali reunidas organizando o duelo, por terem isso muito bem amarrado na cabeça, fraga, foram capazes de se posicionar. De desenvolver para isso, sacou? Perfeito. E de assustar o outro lado, tipo assim, opa, a gente passou por situação, Elias, de ir para dentro do batalhão da Polícia Militar ali na Santa Efigênia. Sim, na praça ali. Do policial terminar batendo na mesa e gritando com a gente, porque ele não tinha mais argumento e a gente ainda tinha argumento. E aí um cara que era da guarda municipal, na hora que a gente sair da sala, ele falou, parabéns. Vocês conseguiram tirar ele do sério, mas vocês não saíram do sério. Vocês tinham um argumento, e foi isso que tirou ele do sério. Parabéns pela postura de vocês, pelo conhecimento de vocês, pela forma como vocês conduzem esses diálogos. A gente ficou olhando para ele assim, tipo, valeu, porque para nós era tipo assim, a gente sabe o que a gente quer, a gente se muniu, se municiou para isso e tá tudo certo. A gente não vai perder a linha. Se tem horário, vamos fazer até tal horário. Não tem problema. Se tem que entregar documento, a gente vai entregar o documento. Beleza. A nossa tem parte... decibéis do som, vamos, né? Tranquilo.
tranquilo, sem problemas. Às vezes, As por exemplo, regras estão lá. a gente tomou multa, por exemplo, num duelo nacional, que a gente montou banquinha na tora, tipo assim, ciente. Mas Pô, a gente precisa acontece. gerar uma renda, beleza, Isso. vamos lá. Tomamos multa, pagou, beleza. Valeu a pena. É isso. Sabia que estava correndo um risco. É isso, sabe? Quando a gente transgredia ciente também. Porque tinha um nome ali também por trás. Exato. Vocês podiam queimar o nome do duelo de MC. Exatamente. Era o que se esperava. Né? É isso. Uma hora eles Torceram vão para ceder. isso o tempo Uma inteiro. hora nós vamos pegá-los. Inclusive, eles tentaram fazer isso acontecer com ações ali, né? Polícia Militar junto com televisão, com juizado de câmera menor. escondida, essas coisas de repórter policialesco. Fechou ali, geral em todo mundo, vão pegar droga, vamos achar, e a gente no palco tranquilo, conduzindo, dialogando com quem estava à frente das ações, batendo de frente da forma necessária, mas pontuando, não é isso que vai acabar com a gente. Porque a gente sabe como é que isso aqui funciona, a gente vive isso aqui toda sexta. A gente sabe o que que pega. A nossa parte a gente faz. Agora é com vocês. Mas acabar com isso aqui não vai rolar. Porque a gente vê os frutos disso aqui. Quantas pessoas partiram dali no sentido de vivenciar um movimento cultural na rua, estão na faculdade, estão trampando aí de boa. Tinha muita droga, usava-se muita droga, usa-se droga na vida, gente. Sabe? Não é porque é ali, mas o que a gente... E eu vivo muito isso, né? Da rapaziada vindo, às vezes eu postar um vídeo e falar, não, mano, eu lembro dos papos que você dava no palco do viaduto. Isso ficou na minha cabeça. Tá ligado, é isso. Porque, beleza, diante de todo o contexto, tinha um norte ali que era hip hop, que era essa postura mesmo que a gente tem de saber de onde a gente vem, mas saber também onde a gente quer chegar, entendendo nossos direitos e deveres, tá ligado? Não é oba-oba, não é auê, porra, é jovem, muita doideira, mas pé no chão também, tá ligado? Então, isso assusta muitas pessoas do outro lado. Porque esperam ignorância, desconhecimento, despreparo, violência, né? Agressividade. Reação, né? Em alguns momentos a gente reagiu dessa forma. Por exemplo, em uma das vezes que rolou essa ação da polícia, eu cheguei aí para cima de um policial que estava desconectando nosso equipamento de som sem pedir nossa autorização. Eu fui para cima até instintivamente. Tipo assim, tira a mão, cara. O cara apontar a arma pro meu peito, no meio do duelo. É mesmo. Entende? Quem está despreparado? Porque eu sei que ele não pode fazer isso. Ele não faria isso em outros eventos. Não faria isso. A não ser na ditadura militar. Exatamente. Né? Tipo assim, ele vai entrar numa rave e vai fazer isso? Não vai. Num sertanejo, não vai fazer isso. No axela. Não vai. Então, assim, é porque quem somos? Você não vai fazer isso aqui. Então, é isso. A gente já desarticulou o policial argumentando sobre o grafite ali na pilastra. O policial olhar pra gente e falar assim, não tô aqui pra ficar filosofando com vocês não, e sai fora. Porque a gente tinha argumento. Para mostrar que aquilo ali era legal de se fazer. Ponto. Ô, Monge, agora eu quero voltar lá no hip hop. Sim. Eu sempre ouço falar muito, né, nos 4 elementos. Sim. Mas você, numa das suas postagens, você fala em 9 elementos. Sim. Vamos explicar. O que é isso? Vamos lá. Essa história primeiro, o hip hop ele não é fundado numa reunião de pessoas que falam, hip hop é isso, tem tais elementos artísticos, isso nunca aconteceu. A coisa foi acontecendo. Então eram jovens de 14, 15, 16, 17, 18, 20, 30 anos, vivenciando o Bronx em Nova York, um momento histórico, cultural do Bronx em Nova York. Qual década? 70. Tá. Mas sofrendo os reflexos das décadas anteriores, 50, 60, 70. Porque o Bronx foi um dos distritos mais atingidos, porque já era um distrito que não era rico, era um distrito classe média, média baixa, ocupado essencialmente por descendentes de europeus, então tinha uma comunidade branca muito forte no Bronx, na década de 50 até 60 e alguma coisa. Continuou tendo uma comunidade, né, de descendentes de europeus muito fortes ali, mas com a construção da Cross Bronx Expressway, a partir de 48, salvo me engano, o Bronx começa a mudar, porque é uma via expressa que corta principalmente a porção sul do Bronx, então rola um processo de desabrigar as pessoas.
E nesse processo de muitas pessoas saindo do Bronx, principalmente essa população branca. Classe média, média baixa, quem ocupa, e literalmente ocupa, são pessoas latinas e pretas. Isso. E a característica do bairro muda, literalmente, do distrito, né? Porque é quase uma cidade. E nessa esteira vem Kool Herc com a Cindy Campbell, que é a irmã dele, da Jamaica, Kingston, mudam para Nova York, 67. Em 73 eles fazem uma festa, Back to School Jam. Uma festa de volta às aulas para arrecadar uma grana, que a Cindy propõe para o Kool Herc, que estava começando a discotecar, virar DJ. Eles fazem essa festa para arrecadar uma grana. Essa festa se torna, porque eles queriam comprar roupa, enfim, material escolar, esses trem. Os pais deles estavam no pirrê de grana. Essa festa vira um padrão. Essas jams, essas block parties, viram um padrão ali no Bronx. E o que acontecia nessas festas se torna o que a gente conhece como hip hop. Então ele, Kool Herc no microfone, dando um salve, porque DJ na Jamaica pega no microfone e faz o que eles chamam de toasting, são pequenos versos. Perfeito. Ao mesmo tempo que ele discoteca. Então ele solta a música, mas ele dá um salve no microfone. Então ele era MC e DJ. Beleza. Ele era escritor de grafite. Grafite, o que a gente conhece como grafite, lá, né, eles falam como grafite, aqui a gente chamaria de pichação. Que é escrever o nome no muro. Então Kool Herc fazia parte de uma gangue de escritores. Writing, que eles falam, graffiti writing. Ele escrevia o nome dele nos muros. Então tem o grafite ali. E nas festas dele e de outros DJs, começaram a desenvolver uma dança, o breaking. Porque ele começou a tocar os breakbeats. Ele pegou um trechinho ali do James Brown, repetiu, virou o breakbeat, desenvolveu-se a dança breaking. B-boys, B-girls. Garotos e garotas que dançam no break da música. Caramba, que é essa parte mais percussiva. É isso, né? Tipo, na virada ali. Tipo assim, fica mais o drum bass, né? O baixo e batera. Isso. Esses são os elementos básicos que se desenvolvem nessas festas. Naturalmente. Naturalmente. Não tem, tipo assim, vamos... Não. Escrever aqui, não. Foi acontecendo. Lá por 82, mais ou menos, o Bambaataa dá algumas entrevistas para jornais de Nova York ali, East Village Eye e um outro, e aí ele começa a falar, ele já estava organizando ali a Zulu Nation, a Universal Nação Zulu, que é um grupo de hip hop que parte de uma gangue, que ele fazia parte de uma gangue, ele reorganiza algumas pessoas dessas gangues em um grupo de hip hop, ele é DJ, o Afrika Bambaataa, e aí ele fala, beleza, a gente está falando nesses elementos artísticos e isso é hip hop. Porque o nome hip hop já era usado para as festas, mas não para organizar o que era aquilo. E aí ele traz, junto com a Zulu Nation, o conhecimento como um quinto elemento. Então ele é muito importante. A partir dos estudos dele, né, das questões raciais, de desigualdade, do apartheid, né, tipo assim, interno ali dos Estados Unidos e também nessa relação com a África. Ele vai para a África, eu acho que num evento da Unicef, uma articulação com a Unicef, enfim. E quando ele já volta com essas ideias mais formatadas e vai propondo essa conceituação do hip hop no sentido mais de luta, de visão social, de visão política, enfim. Conhecimento, né? Os latinos juntos também. Os latinos juntos. Isso é uma briga nos Estados Unidos por causa da forma como raça é discutido lá. Né? Então, nos últimos anos, tem havido um debate da importância dos latinos na criação do hip hop, no surgimento do hip hop. Mas lá é muito fechado, assim, muito cada um na sua, né? Lá essa divisão é muito mais marcada. Ao mesmo tempo, vários dos pioneiros têm levantado a mão e falado, gente, se não fossem os latinos, o hip hop não era como é. Então, tem o Miami, né? Exatamente. Que é uma outra pegada muito próxima ao funk. Então, assim, não tem como negar a importância dos latinos culturalmente ali para a formação do hip hop. Né? Alguns dos primeiros grupos de rap, de breaking, dos principais grupos de breaking, por exemplo, o Rocksteady Crew, a maioria eram latinas, sacou? A Rocksteady determinou no sentido, o que é a estética do breaking que a gente conhece até hoje foi a Rocksteady Crew, que alinhou essa estética do breaking. Começou com pessoas negras? Sim, Nigga Twins, né? Eu esqueci o nome deles, eu sabia o nome deles. Eles que criaram os primeiros passos de breaking, mas quem formatou a estética da dança breaking, top rock, footwork, freeze, foi a Rocksteady que deu uma formatadona nisso mesmo. A maioria latinos. É isso. Legal. Grupos de rap,
né? Tipo assim, Cold Crush Brothers, vários latinos. E é isso, tá ali, né? Aconteceu. No grafite era mais misturado ainda, muitos caras brancos. Sim, né? O primeiro a estourar foi o Taki 183, que deu uma entrevista pro New York Times, que ele escrevia Taki 183. Tá aqui o apelido dele, 183, o número, não sei se o número da rua ou da casa dele. Era isso que eles escreviam no muro de spray e pronto. Ele era grego. Nossa. É isso. Então, assim, é esse caldeirão, mas sim, nas formatações centrais do hip hop, a população preta foi a base. Não tem, a cultura preta é a base. Ponto. Mas há essas influências. Então, o quinto elemento é o conhecimento. E muitos anos depois vem o KRS-One, enquanto um estudioso, filósofo, pesquisador do hip hop, e propõe mais 4 elementos para esse bololô. E aí ele acrescenta o beatboxing, que já está ali desde sempre, que é fazer a batida com a boca, com o corpo. Boa. Então, beatboxing como mais um elemento. A moda como um elemento. Moda? Isso ser é legal, lida e encarada como um elemento, porque faz parte. Cara, não tem jeito, é incrível, né? Tipo, né? A nossa postura no mundo tem muito a ver com a forma como a gente se veste. E como a indústria cultural aproveitou isso, hein? Nossa. E vende hoje. As marcas, não é? Algumas se tornaram o que são por causa do hip hop, isso tem que ser dito. Eu lembro da briga do Racionais com a Nike, né? Sim. Não vamos, e depois foi. Não, você pegar a década de 80, Run DMC lança uma música que chama My Adidas. Olha, My Adidas. O marketing deles para vender a coisa para Adidas foi chamar o pessoal cabeção da Adidas para um show deles, porque os b-boys todos usavam Adidas porque era um bom tênis para dançar. Ponto. Isso já era natural. Eles chamam esses cabeções da Nike, da Adidas para o show, e aí antes deles começarem a cantar essa música, Meu Adidas, eles olham para a plateia e falam assim, quem tiver usando Adidas aí, bota para cima. Os caras, todo mundo. Todo mundo. Tipo assim, uma boa parte da plateia com Adidas pra cima, e eles começam, My Adidas! Aí os caras olham e falam, não, vocês têm patrocínio vitalício, e agora a gente vai fazer uma linha de vocês aí. Isso, mais acessível talvez, né? Sacou? Olha, que legal. É isso, não tem jeito. Então, moda, linguagem, a linguagem de rua, né? As nossas gírias, a forma como a gente se expressa, não só através da palavra, mas principalmente através da palavra, porque é uma forma de falar que muitas vezes só a gente entende, né? Se eu falar stance, beleza, algumas pessoas no inglês mais normal, beleza, a pessoa vai entender o que é stance enquanto postura. Mas para nós é uma postura que é muito particular de ser hip hop. Então, meu stance, minha postura, ela tem a ver com a minha postura física, de vestir, mas a minha postura no mundo também. Então, meu stance enquanto um hip hopper é muito caro para mim. Perfeito. O feeling, o sentimento, ele é muito caro para mim no que eu produzo enquanto arte. Meu flow não é só o fluir, tipo assim, é o como que a minha arte flui a partir de tudo que eu absorvo do mundo e entrego através da minha arte. Sensacional. Então, a nossa linguagem é muito importante para nós. Né? É um código. Né? Terreno, exatamente. Né? Não é para todo mundo também. Literalmente não é para todo mundo. E isso também nos ajuda a nos proteger em vários momentos. Boa. Porque mantém entre nós alguns códigos perfeito. Que mantém ali conceitos entre nós e que a gente se entende, só a gente precisa se entender e tá suave, saca? E por último, empreendedorismo de rua. O que gera uma série de debates internamente, né? Pô, empreendedorismo, tal, não sei o quê, ainda mais dentro dessa lógica neoliberal contemporânea. Pô, a gente vai meter essa mesmo? Mas ele fala entrepreneurialismo, que ele coloca uma espiritualidade nisso no sentido de negócios justos. A gente vai fazer negócio, a gente precisa fazer negócio, mas de forma justa, principalmente partindo do nós por nós. Então, a gente não tem como evitar fazer negócio, porque a gente está num sistema capitalista, a gente precisa gerar grana, que seja através da nossa cultura, das nossas artes, mas de forma justa, para que isso não saia da nossa mão, né? Então, são esses os 9 elementos que ele propõe que a gente entenda como elementos da cultura hip hop. É uma briga interna eterna. Então, tem gente que não considera nem o conhecimento como um elemento do hip hop. Mas eu falo, pô, você quer considerar 4? Considera, quer considerar 5? Considera, quer considerar 9? Considera. Né? Eu acho que é muito da experiência de cada pessoa dentro da cultura hip hop. Eu gosto, porque eu acho que essa noção dos 9 elementos, ela consegue abraçar muito bem uma diversidade de elementos, não só artísticos, mas de forma de estar no mundo, que a gente vivencia através do hip hop.
Que a moda, para mim, é uma coisa que, assim, eu vou me vestir... Essencial, né? Comunicação, é isso. né? Eu comunico alguma coisa. As pessoas olham para mim e falam assim, mano, tem alguma Isso. coisa aí, velho. Quem é do rolê, olha esse boné e fala assim, opa, beleza, essa bermuda, pô, tem um símbolozinho do Wu-Tang Clan aqui, cara. Esse cara deve ouvir rap. Então, é isso, sacou? Ô Monge, eu preciso entrar agora na questão do funk, que também é uma das suas gravações muito interessantes dentro do seu Instagram. E nós estamos passando aqui em Belo Horizonte um momento muito delicado, né? Eu não vou dizer que passou, porque não fica sempre assim, de querer, inclusive, controlar o funk nas escolas, nos eventos públicos. E aí, como é que você encara o funk nisso? Vamos contextualizar. Quando a gente fala em funk, a gente está falando do eletrofunk, a gente está falando do Miami. Quando o rap começa, quando a gente começa a entender o rap da forma como a gente entende contemporaneamente, porque o termo rapping ele já existe nos Estados Unidos há muito tempo, essa coisa da fala ritmada. Já existe há muito tempo, antes do hip hop. Mas as batidas de eletrofunk, então o funk de James Brown, de outros, produzido de forma eletrônica, então já com as machines, né, as máquinas ali de produzir eletronicamente, é chamado de eletrofunk, e na costa oeste vem o Miami Bass, né, que já é um outro desdobramento dentro dessa lógica de produzir algo nessa linha do funk ali, mas eletronicamente. Quando chega no Brasil, os primeiros funks são chamados de raps. Tanto que tem Rap Brasil Volume 1, Rap Brasil Volume 2, Rap Brasil Volume 3. Foi quando eu comecei a escutar rap, que depois foi lido como funk. Ficou como funk. Houve essa confusão e essa troca mesmo assim, de termos aqui no Brasil, dentro da nossa realidade, e ficou chamado de funk. Mas começa como rap. Então você tinha rap de um tanto de coisa ou melô de um tanto de coisa. Tinha os melô. Melô do Tagarela, melô do não sei o quê, melô. Miele gravou um melô do não sei o quê. Eu acho que o melô do Tagarela eu acho que é do Miele. Enfim, melô, rap, funk. Rola esse berimbolo. E aí há uma separação entre rap e funk. No fim, a origem é mais ou menos a mesma. O Marlboro aqui no Brasil, ele ajuda a fazer um pouco dessa divisão, né, com as produções dele. Furacão 2000, mas antes, na década de 90, essa divisão já começa a ser feita e a gente começa a falar em funk, que é um desdobramento do rap, que é um desdobramento do hip hop. Tanto que aqui em Belo Horizonte a gente tinha a União Rap Funk. Verdade. União Rap Funk era isso, era uma rapaziada que cantava rap / funk, tudo misturado ali, porque era misturado, era meio que a mesma coisa. Mas foi se criando essa divisão, criou-se a divisão e temos o funk separado do rap. Hoje, inclusive, há uma reaproximação muito a partir do trap, né? Que se fique marcado essa reaproximação. Mas o funk, ele, enfim... Nos anos 2000, principalmente, pegou muito forte dois caminhos. Da questão sexual, da putaria e da ostentação. E isso incomoda. Em vários lugares, a gente poderia discutir só sobre isso aqui, horas a fio, o como que a vinculação de uma parcela da população com dinheiro e com liberdade sexual incomoda uma outra parcela da população, né? Que vive a partir de outros princípios e interesses próprios, inclusive, que não podem ver essa população como tendo acesso ao seu próprio corpo e tendo acesso a bens. Isso é um problema que vem se aprofundando a partir do processo de crescimento desse pensamento mais conservador no Brasil. Desse pensamento mais à extrema-direita no Brasil. Interessante. Porque para esse grupo é muito inconcebível que pessoas pretas tenham liberdade dos seus próprios corpos. Para qualquer um, né? Para qualquer um. Mas os pretos mais, né? Pessoas pobres, principalmente as pessoas pretas, tenham acesso ao seu próprio corpo, decidam o que seu corpo vai ou não fazer, né? Seja sexualmente, seja para o trabalho, no mundo do trabalho, seja no mundo das ideias. Essas pessoas não podem ter esse direito. E não podem ter direito aos bens, porque só eu posso ter. Só o meu grupo populacional pode ter acesso a esse carro que esse cara tem, a essa joia que esse cara tem, a essa roupa que esse cara tem, que essa mina tem.
Essas pessoas não podem, porque isso é exclusivo do meu grupo populacional, da minha classe, da minha cor. E isso começa a gerar cada vez mais incômodo. Por quê? Com todas as críticas que eu possa ter ao governo do PT, aos governos do Lula, Dilma, enfim, o acesso foi dado. Através do crédito? Através do crédito. É a melhor forma? Eu acho que não. Mas foi dado o acesso. Né? Era possível. Me lembro dos aeroportos, né? Exato. Exatamente. A primeira vez que eu viajei foi já adulto, através do duelo de MCs, para fazer projeto. Viajei de avião, primeira vez. Sacou? E a classe média criticava, né? O aeroporto agora virou rodoviária. Entendeu? A partir desse processo e com o crescimento da base econômica do funk no Brasil, tanto dentro das comunidades, mas principalmente para fora, porque aí começa a chegar na classe média o funk, as filhos Perfeito. começam a gostar. Vão no Vilarinho, tinha lá o dia universitário, do funk universitário. Aí começa a assustar. Uhum. Quem tá falando essa música aí? Nossa. De dar, Que de letra comer, é de essa? fuder, de carro. Esse carro aí é eu que tenho. Como que esse cara tá cantando sobre ele? Ele tem esse carro? Aí eu olho e falo, pior que tem, né? Porque realmente tem. Vários têm. Todos? Não, mas vários têm. Tem carrões, tem mansões, relógio, tem relógio. Marca de relógio que não... Entendeu? Isso incomoda. Joias. Porque aí vem a divisão de classe mesmo. E quem tem direito ao quê nessa sociedade? E essas leis que a gente está vendo serem pautadas, elas partem dessa divisão de classe. Dessa divisão onde está incomodando esse grupo de pessoas começar a ter esses acessos, a ter essa visão de si. Vamos lá, eu enquanto educador, na moral, acho muito perigoso em vários momentos algumas letras mais de putaria, por exemplo. Dentro de um olhar onde, nos projetos sociais que eu já trabalhei, eu já vi muita coisa acontecer com as meninas. Uhum. Então, eu acho que a rapaziada ainda precisa elaborar melhor alguns debates sobre o próprio corpo nesse sentido. Até porque este olhar é um olhar também privado do masculino sobre o feminino. Do corpo da mulher como objeto. Exato. Então, é perigoso. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo. Porque numa boa, isso já acontece. Sim. Só é cantado. O sertanejo fala disso. Exatamente. Também, né? Então não tem nada de fora do mundo, não. A putaria acontece, gente. A putaria existe no mundo. Tem alguém que canta, a putaria está aí desde que o mundo existe, gente. E é isso mesmo. Então... Só que essa linguagem do funk, ela é direta ali, né? Mais do que isso, ela toca numa moral cristã que é muito forte no nosso país. A gente tem medo de falar algumas coisas e a gente não fala sobre algumas coisas em público. Na hora que começam a falar, fala, opa, não pode falar isso em público, não. Isso é só entre quatro paredes no casal ali, e um casal hétero. Né? Então você tem todas essas nuances nesse debate que levam à proposição desse tipo de lei. Sacou? O problema é que o ritmo é bom. Pra caralho. E aí... Não tem como ficar parado, não. Aquela música não é à toa. Quando bate, ninguém fica parado, não. Porque o funk é gostoso demais. O que é isso? Tem uma questão de frequências que são usadas que elas literalmente promovem, sabe? Incrível, né? Te levam a dançar, genial, te levam né? Não tem jeito. Então, assim, a gente está nesse momento vendo os reflexos de uma construção que vem de muitos anos e que agora afunilou de um jeito que o outro lado ele não está dando mais conta. Né? E aí ele está tentando só censurar, só parar. E esse outro lado ocupou o legislativo no Brasil. Né? Rolou muito forte esse movimento. Eu tenho dito para minha companheira que eu tenho realmente receio da gente virar um Estado teocrático em alguns anos. De verdade, assim. Está tão escancarado isso, Está tão escancarado. Né? A união da política com a religião, Exato. assim. E está perigoso. Não há escrúpulos, né? Nenhum. E é perigoso. É muito perigoso. De verdade, assim. Então a gente chega nesse momento onde todo esse contexto leva à proposição desse tipo de legislação, que quer barrar antecipadamente a apresentação de um grupo cultural em eventos públicos, em escolas, em não sei o quê, sendo que, de novo, eu posso não concordar com tudo que é dito nas letras de funk, mas, convivendo com a rapaziada do funk, eu sei da potência do funk na vida dessas pessoas e da potência de transformação. Porque
o número de pessoas que poderiam estar envolvidas no crime, inclusive, que estão produzindo funk, estão gravando funk, estão fazendo evento de funk, estão vivendo isso, é gigantesco no Brasil. É muita gente. Tem gente que é envolvida, assim como tem gente do sertanejo, tem gente não sei o quê, da MPB, do não sei o quê, que é envolvida com facções, com não sei o quê, com pessoas que estão envolvidas com crime. Mas vai ser olhado diferente porque são quem são. Entendi. Somos quem somos. É o caso do MC Pose, por exemplo? MC Pose foi isso. Vamos lá. Inclusive no vídeo eu faço essa comparação, né? De como que ele é abordado e como que outras pessoas são abordadas. Ele foi tirado de dentro de casa, descalço, sem camisa, com a imprensa toda em cima dele já. E quantos políticos cometem crimes fiscais, ou até crimes mesmo, literalmente, de mandar assassinar alguém, e não são retirados de casa dessa forma? Quantas pessoas brancas, ricas, fazem isso? Vamos lá, o que aconteceu nos últimos anos nas Americanas, por exemplo, que foi um puto esquemão para os donos ganharem mais dinheiro, eles foram tirados de casa dessa forma, com a mídia em cima, sem camisa, descalços? Não foram. É diferente. Eu não estou colocando aqui se ele está certo ou errado, se o Pose está certo ou errado. Essa não é a questão e esse não é o ponto. Mas o procedimento, a lei foi diferente, lei, né? E o procedimento? E o procedimento é diferente. É diferente. Inclusive mostravam os carros dele, né? Como prova de que ele estava errado. Porque esse estereótipo de pessoa não pode ter isso aqui. Se ele tem isso aqui, tem alguma coisa errada. Volta no que eu falei. É sobre isso. Se ele está errado, legalmente falando ou não, tudo beleza, bem. Que corram os processos legais e que ele seja condenado. Ponto. Zero problema com isso, com todas as questões possíveis, zero problema com isso. Vamos lá, Léo Lins. Tá aí, processado, já perdeu vários processos. Quando recai sobre ele a condenação, ele é preso imediatamente? Ele é preso dessa forma? Quem ele é? Qual a cor da pele dele? Qual a cor do olho dele? Qual a classe social dele? Se a gente não faz essas perguntas, a gente elimina dessa conversa, desse diálogo, dessa reflexão, desse debate, elementos que são centrais para a gente pensar no que gera esse tipo de legislação. Quem consome mais o stand-up? É a população preta periférica, no geral, a população periférica ou uma população classe média? Que vai ao teatro. Que vai ao teatro. Pô, vai no teatro. A pessoa pode estar falando absurdos e cometendo crimes através da palavra. Mas beleza, aquela população ali está tranquilo. Tem liberdade de expressão. Tem liberdade de expressão. Essa população aqui, não, porque ele está falando, ele está falando de facção. Pô, mas não é a realidade dele, não é a realidade que ele viveu, porque ele fala abertamente, eu era faccionado. Não sou mais, mas obviamente a realidade impõe sobre ele uma necessidade de dever respeito. Isso. A gente sabe como funcionam essas facções. Se você não deve esse respeito, mesmo tendo saído, você vai ter problemas. Ele deve respeito. Ele sabe que ele não pode brincar com isso, que ele brinca com a própria vida, a vida da família. Não vamos romantizar isso não, gente. Isso não é brincadeira. Não mesmo. Mas ele fala abertamente sobre isso. Já falou em várias entrevistas. Gente, eu era mesmo. Eu sei. Gente, é isso mesmo. Só que agora eu sou cantor. Eu sou artista. E sim, ele vai cantar falando dessa realidade. Ah, ele está fazendo apologia? Isso é uma linha muito tênue. Porque ele não está falando entre para o crime. Ele está falando, velho, é isso. E é isso mesmo. E é assim que pega e pega mesmo. Facção é facção e é isso. E é. Que é a realidade dele e de vários e várias no Rio de Janeiro, principalmente. Se você não é a favor, você é contra. Ainda tem esse contexto do Rio, né, cara? O Rio ele é dominado. Na verdade, isso está dominando o Brasil. Né? Com, por exemplo, o samba, né? Com as escolas de samba, times de futebol. Né? O Bangu, né? E se aceitava, o Bangu chegou. Né? Entende? Então, mas quem que vai sofrer a consequência mais direta, mais radical e mais expositiva? Ele. Diretores brancos de escolas de samba não vão ser expostos dessa forma. Se matam entre eles, é incrível, né? A história, né? Essa série que mostra aí na Globoplay é um negócio incrível. Sacou? Na frente da polícia, todos brancos matando uns aos outros e tá resolvido. E segue. Segue. Porque é isso. É uma questão racial. Se isso não for colocado na conta do debate, as pessoas evitam, porque eu tento entender.
no sentido de é muito incômodo ter que admitir que no Brasil de 2025 a questão raça, o quesito raça ainda é determinante para a estrutura do nosso país no sentido das desigualdades mais diversas, de censura, de economia, de acessos em geral. É muito duro ter que falar assim, não, pô, em 2025 ainda é diferente. Pô, a gente, né, evoluiu tanto, depois da abolição, não sei o quê, que foi, né, toda uma farsa ali, enfim. É difícil dar conta de olhar para a realidade e falar assim, não, ainda é diferente. E é. Só é, gente. Você pegar as universidades, professores negros, né, ainda é minoria, grande minoria. Né? Eu faço um convite para todo mundo que está assistindo a gente. Pesquisa quem são as pessoas, as 10 pessoas mais ricas do Brasil. Vocês vão encontrar 9 homens, uma mulher, pelo menos da última vez que eu pesquisei, 9 homens, só uma mulher, todos brancos. Se isso não é um indicativo de como que a nossa sociedade se estrutura e como esses tratamentos são diferentes, não tem como, tá ligado? É diferente. E não é... E aí quando as pessoas falam em mimimi, isso me toca num lugar de incômodo, porque foi sendo imposta mesmo uma venda, mas não só uma venda necessariamente, porque eu acho que as pessoas veem, mas foi imposto quase um holograma na frente dessas pessoas, que parece pintar uma outra realidade, e as pessoas acreditam nisso. E aí eu também não julgo, porque a coisa vai sendo tão pintada na sua frente, que você passa a acreditar numa coisa que não é real. Porque a realidade é, anda na rua, olha quem são as pessoas que estão morando na rua, qual a cor da pele dessas pessoas, em sua grande maioria. Vai para dentro de uma vila, de uma favela, qual é a cor da pele da maioria das pessoas que estão dentro das vilas e favelas? Pega as estatísticas, escolas públicas, pega as estatísticas, vê qual a parcela da população mais encarcerada e mais empobrecida. Isso diz alguma coisa sobre a estrutura do nosso país nessas desigualdades. E o POSE é só uma forma do Estado falar assim, se você for igual a ele, você sofre isso. O Estado e, né, tipo, a burguesia, a quem interessa gerar esse desconforto numa parcela da população, falar, eu não posso trilhar esse caminho dele, senão eu vou sofrer sanções. Não quero sofrer sanções, não quero ser preso, não quero ser humilhado. É isso. É um grande teatro que também ajuda a frear as pessoas. Uma panela de pressão lá, né? Fica menos pressionada. Exatamente. Monge, nós estamos caminhando para o final. Nossa. Muito legal o papo. E eu preciso colocar a buzina do Chacrinha no jogo, tá bom? Bora. Vou dar a buzinada e você escolhe quem ou o que você vai buzinar. Fora as várias buzinadas que você já deu aí, mas agora, nesse momento, assim. Então vamos lá, ó. Fãs de rap que são conservadores. Não dá? Não dá. Não dá porque ignora a nossa história. Não dá porque ignora que a gente vem dos Black Panther, no sentido ideológico, de visão de mundo, de Malcolm X, de Luther King, Rosa Parks, Angela Davis. Quando o rap começa a estruturar o seu discurso, a sua narrativa sobre si e sobre o mundo, tem muito disso. Tem mercado também, logo no início, em 79, o primeiro rap que é lançado e vai para a indústria é o Rapper's Delight, da Sugar Hill Records. O nome do grupo era Sugar Hill Gang, que foi formado para ser lançado via essa gravadora pela Sylvia Robinson, uma mulher preta que era dona dessa gravadora, que viu no rap, que estava começando a emergir ali um potencial mercadológico, e pum, estoura. Então, é a primeira música de rap já a estourar em 79, pô, muito cedo, pensando na história do hip hop ali, na história do rap, da música rap. Isso. Mas a maior parte do discurso que prevalece a partir daí é um discurso social, político, que traz as questões raciais, de desigualdade como centrais. Porque era a realidade dessa rapaziada, dessa moçada, sendo cantada em busca de uma mudança dessa realidade. Que o mercado, o tempo inteiro, passa ali tentando suavizar, tentando retirar esse ímpeto e cooptar o discurso para algo mais vendável. Ostentação, putaria, objetificação do corpo das mulheres, porque isso vende. Porque isso não é de uma população específica, isso é da humanidade. Dentro da estrutura que a gente vive, isso são troféus. Para todo mundo, qualquer um, qualquer uma. É mostrar que você venceu nesse sistema.
Então você não quer quebrar esse sistema, você quer vencer dentro dele, a partir da lógica desse sistema, dessa forma de organização social, política, econômica. Mas a nossa base era uma base de luta. O hip hop, e isso é dito por todos os pioneiros, todas as pioneiras, antes de dar dinheiro, transformou a vida dessas pessoas. Antes de tornar algumas dessas pessoas ricas, e muitos dos pioneiros e pioneiras não se tornaram ricas, transformou a ideia delas sobre elas mesmas e sobre o mundo. Politicamente, sabe? Filosoficamente. Então se trata disso. E quando a gente vê esse grupo de pessoas escutando rap e falando que rap não tem nada a ver com política, com lutas sociais, que rap é só arte, para mim é muito difícil entender essa lógica. Apesar de eu entender, eu não consigo aceitar. Porque eu entendo. Eu entendo como que esse arco narrativo vem sendo criado historicamente para esvaziar os posicionamentos nossos, porque isso tem um interesse por trás. Então eu entendo, mas eu não consigo aceitar porque, na moral, se a gente perde isso, a narrativa sai da nossa mão, ela vai estar na mão de quem? Ela vai atender aos interesses de quem? Os nossos? Óbvio que não. E não atende mais os nossos interesses em vários momentos. Porque o que a gente vê é uma geração muito grande de pessoas fazendo rap, trap, drill, que são subgêneros do rap, com um discurso focado nisso, né? Bens materiais, as minas que eu pego, as drogas que eu uso. Isso é parte da vida? Sim. E o meu problema não é esse. Cantem sobre o que vocês quiserem. Quando o discurso ele se torna único, só tem um discurso que vale, nesse sentido do esvaziamento que é feito, aí a gente tem um perigo. E aí tem um artigo que eu até usei para fazer um último vídeo no meu canal, já fica inclusive o convite para geral depois colar no YouTube lá, Monge73, que eu falo disso, assim, né? Porque tem um disco do Nas de 2006, Hip Hop's Dead. Quando ele fala em hip hop, ele está falando na música rap, sim, né? E aí tem uma pesquisadora norte-americana, Kaliana Champlain, que ela parte desse disco do Nas e ela faz essa discussão e reflexão e ela fala, depois de um certo momento, só uma voz era permitida no mercado do rap, da música hip hop, que era esse discurso esvaziado, esse discurso mercadológico do que vende. A diversidade que existia no começo, você falava de festa, você falava de usar drogas, você falava de conquistar coisas, mas você falava de política também, você fazia crítica social, você fazia crítica às questões raciais, você fazia um tanto de coisa. Depois isso foi sendo homogeneizado, foi sendo padronizado para um mercado musical. O perigo tá aí, não tá em você acordar num dia e falar, porra, velho, conquistei uns bagulho aqui, eu quero falar disso. Pô, maneirão, velho, fala mesmo, tá ligado? Isso é importante para nós. Só não ignora que estruturalmente a coisa permanece a mesma de onde você veio, tá ligado? A partir do momento que a gente ignora e faz parecer que a coisa mudou porque eu avancei, ou eu e mais meia dúzia perto de mim avançamos, aí a gente tem um perigo iminente de perder a narrativa da nossa mão, porque aí a gente começa a cantar só aquilo que é de interesse do mercado e não aquilo que é de interesse dos nossos e das nossas enquanto coletividade, enquanto povo. O Monge, tem uma discussão muito grande, eu queria a sua opinião. Legalização da cannabis, qual a sua opinião? Essencial em vários níveis, assim. Eu já fui contra. Enquanto arte educador, vendo várias coisas ali na base, eu demorei a chegar nesse debate de uma forma mais aprofundada, porque eu via só as consequências. Eu via meus meninos, minhas meninas sendo presos, sendo morto, tá ligado? Por causa dessas paradas, por causa do tráfico, assim. E aí eu tinha uma grande dificuldade de pensar legalização. Eu falava, velho, vai dar só mais merda, tá ligado? Mas depois que eu começo a estudar, e aí eu vou começar a consumir cannabis muito mais velho e mais consciente, eu vou entendendo o debate politicamente, racialmente, prisionalmente falando, e aí eu entendo a importância e a necessidade de debater isso não só para cannabis, para outras drogas, inclusive. São passos, são necessários de serem dados. Mas é essencial esse debate para a gente mudar a realidade das prisões brasileiras. Caso contrário, a gente vai continuar vendo
um número gigantesco de jovens, não só jovens, adultos, presos por quantidades muito baixas de drogas Sim. em geral. Porque é isso, hoje a gente tem esse precedente que a polícia, quando faz a apreensão, por mais que tenha na lei uma quantidade ali, a polícia ela tem essa liberdade de falar assim, beleza, a quantidade é de usuário, mas o contexto é de traficante, então essa pessoa vai ser presa como traficante. Mas que contexto que é esse? Às vezes é uma pessoa que, né, tipo assim, é trabalhador, pô, conquistou algumas coisas, faz o uso dela, mas porque ela conquistou algumas coisas trabalhando, ela é vista como traficante. Isso é muita gente, até porque uma boa parte das penas desse tipo no Brasil, a pessoa acaba cumprindo mais pena do que ela deveria até o julgamento. Até o julgamento, perfeito. Então, assim, isso é um problema gigantesco e que lá na frente esbarra na questão medicinal que também entra no jogo. Que a gente poderia, o Brasil, até por uma questão geográfica, climática, ser um país produtor de cannabis medicinal e poderíamos estar aí entrando mais renda para nós, enquanto Estado, enquanto país, enquanto, né, sociedade, e a gente perde essa oportunidade, não só perde, como continua encarcerando um número gigantesco de pessoas que poderiam estar inseridas no mercado de trabalho nessa área. Sim, e o preço da cannabis medicinal ainda é muito caro. Né? Pra caralho. E outro detalhe que você falou, né? Esses presos estão sob controle hoje dos PCC da vida, né? Lá dentro, é isso eles que estão manda. na mão deles. Né? Exato. E poderiam estar aqui fora trabalhando legalmente com isso. Vamos lá. Deus, você acredita em Deus? Não como não a partir da visão cristã, não mais. Tem uma frase do Parte 1, que é: Deus é todo mundo sorrindo ao mesmo tempo. Isso é Deus. Legal. Esse é o seu Deus. Deus, quando a gente personaliza Deus, quando a gente coloca Deus como uma figura humana, com uma cor de pele, com uma barba de uma cor, com blá, 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 a gente retira a grandeza de Deus. A gente esvazia Deus. O ser humano tem a péssima impressão que ele é capaz de alcançar Deus. Não Deus que nos alcança, gente, relaxa, tá ligado? O movimento é o contrário, Deus que nos toca, nos alcança, nos conecta com tudo que Ele colocou aqui para a gente se conectar. Mas a partir dessa noção do indivíduo que a gente cria, a gente perde toda a essência de Deus, para mim. A gente esvazia, a gente empobrece, a gente personifica. E aí a gente gera os problemas que a gente tem hoje a partir da noção de Deus, porque o meu Deus, ele é o certo e o seu é errado. Para mim não faz o menor sentido pensar Deus a partir dessa perspectiva. Quando se fala que Deus é amor, e eu acredito nisso, é a partir da perspectiva do que está posto para nós trocarmos. Por isso que eu gosto do budismo. No sentido de não ter um Deus neste formato, ter espaços espirituais, cadeias espirituais, energéticas dentro do universo, constituem algo, uma energia que é criadora. Você não personifica, você dialoga. Legal. A população está envelhecendo, o número de pessoas idosas vai aumentar. Você acha que a nossa sociedade está preparada para a pessoa idosa? Não mesmo. Meu pai está com 70 e alguma coisa e tendo que trabalhar até hoje. Isso é uma das coisas que me faz, em vários momentos, individualizar a minha luta e correr atrás para tentar aliviar o velho, a velha, minha mãe tá com 60 e tantos, trabalhando junto com ele, tá ligado? Meu pai já está aposentado, minha mãe está lutando para se aposentar, mas mesmo aposentado, ele tem que continuar trabalhando. A gente não está pronto, não mesmo para isso, né? Quantas pessoas ao redor que a gente vê que vai parar em asilo, vai, né, tipo, às vezes passa por várias situações dentro desses espaços que também nem sempre estão preparados para receber da melhor maneira, eu não estou generalizando, mas acontece. Falo que a gente viu acontecer isso dentro da nossa família. Então, assim, não estamos prontos para isso. O hip hop tem uma velha guarda do hip hop? Tem uma velha tem? guarda. Tem uma velha guarda. Aqui em BH tem também? Tem. Se a gente pegar ali, 83 foi quando começou mais forte aqui em BH, 83, 84, então a gente tem Sou, Dentinho, Mist, e aí vai. Uma legal. Que, inclusive, mês passado a gente fez o primeiro encontro que chama Raízes, Olha. Partida Perfeita. Todos são senhores. São 50 ali, e todo mundo ali
ali puxando o bonde, mas integrando com as novas gerações do hip hop ali. Mas é isso, a gente precisa cuidar dessas pessoas também. Legal, muito bom. O meu caro, onde é que a gente te encontra nas redes sociais? Vamos lá, no YouTube, que hoje é a minha principal rede social no sentido de postar conteúdo com frequência e com mais atenção. Monge73. Só pesquisar Monge73, 73 porque é o ano que o hip hop começa. Então Monge73 e Instagram e TikTok Monge73 _. Alguém já tinha pegado o 73. Mas é isso, Monge73 _. Sigam por lá que a gente se comunica, se integra e desembola. Muito bom. Obrigado, meu caro. Eu que agradeço, meu irmão. Muito obrigado mesmo. Parabéns, viu? Pra nós, valeu demais. Tamo junto. Legal. Bom, chegamos ao final, né, do nosso papo e espero, né, que os nossos horizontes tenham se ampliado bastante. Ó, muito recado foi dado. Então, como diz a turma do hip hop, fica ligado, tá bom? Nosso programa está chegando ao final, chegou ao final. Eu queria lembrar que a gente também está no YouTube, o canal é o Papo com Elias, vai lá, se inscreve, curte, dá aquela joinha, aquela coisa toda, mas principalmente comente, interage conosco, tá bom? E temos também o nosso Instagram, que é o @Papo com Elias. E o meu é elias.sunshine, porque o sol nasce para todos e todas. Então, sunshine para você. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço, e eu sobrei.